Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com muitas pessoas e também a se inscrever aqui no canal. O nosso tema hoje é andando por fé e não pela vista. Eu sei que é um desafio você acreditar naquilo que você não pode ver com seus olhos físicos. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram um momento de grande desafio em crer naquilo que Deus falava. Mas se você parar para pensar, você tem uma fé natural que você exercita todos os dias, porque você acredita na física, você acredita na ciência, você acredita na tecnologia, e isso é bom. Você senta na cadeira e você acredita que ela, você nem pensa, você senta acreditando que ela vai sustentar o teu peso. Você entra no avião e você acredita que ele vai voar, e assim por diante, porque temos uma fé, como eu disse, na ciência, na tecnologia, enfim, na física. Mas e quanto à fé que Deus pede para nós termos? Como vamos desenvolver esta fé? Vamos desenvolver como Ele mesmo explica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como eu ouço a palavra de Deus? Através da leitura e da pregação. Quanto maior o meu contato com a palavra, maior será a minha fé, porque eu vou entender a experiência de cada homem, de cada mulher, diante das dificuldades, e eu vou saber que já funcionou, então vai funcionar de novo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aqui, Deus nos dá um dado surpreendente. Ele está dizendo, você acredita mais naquilo que os seus olhos físicos podem ver? Mas tudo isso que os seus olhos veem, passa. Mas as minhas palavras não. Aquilo que os seus olhos não podem contemplar, esse é o verdadeiro tesouro. São as minhas promessas. Eu sou fiel. É impossível que Deus seja infiel, porque Ele é fiel. Ele é amor, Ele é fiel, Ele é a fonte de poder. Então, quando você olha desde Gênesis até Apocalipse, todas as vezes que Deus prometeu e cumpriu, você fala, bom, não é comigo que vai falhar a promessa. Nunca falhou, nunca nenhuma palavra de Deus caiu por terra. É assim que está escrito sobre Samuel. Samuel era um profeta tão conectado com Deus, que está escrito que também a palavra de Samuel, nenhuma delas caiu por terra. Grandes homens e grandes mulheres de Deus tiveram experiência, precisaram lutar contra a mente, precisaram lutar contra as suas emoções para prosseguirem andando em fé. Por isso que Deus deixou para a gente a galeria de homens e mulheres chamados heróis da fé. E eu convido você a abrir Hebreus capítulo 11 e eu vou mostrar um dos homens que tiveram que lutar contra a sua mente para exercitar este nível de fé. Moisés era um homem em que ele não andava mais pelo que ele via com seus olhos, porque ele tinha que acreditar. Afinal de contas, ele via diariamente pão cair do céu, o maná. Ele tinha que acreditar, se pão cai do céu, se água brota da rocha no meio do deserto, o que mais que Deus não pode fazer? Deus pode fazer qualquer coisa. Ele abriu o mar, Ele pode fazer qualquer coisa. Por isso, quando chegavam as dificuldades, Moisés já não precisava mais lutar contra a sua mente. Sabe uma coisa? Eu vou andar no sobrenatural. Quando Deus fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos dele também são mais altos do que os nossos pensamentos, é sobre isso que ele está falando. A sua mente é terrena, a minha mente é terrena. E nós precisamos olhar para um padrão de pensamento superior que é o de Deus. Então, eu não vejo saída, mas Deus vê saída. Eu preciso acreditar naquilo que Ele fala e não naquilo que a minha mente diz para mim. Porque a minha mente vai me limitar, ela vai me paralisar pelo medo, pela insegurança. E como eu disse, em Hebreus capítulo 11, tem muitos homens
e mulheres de fé aqui que se tornaram heróis e heroínas. Mas eu quero destacar Hebreus 11, 27, onde está escrito que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aqui foram dois momentos, claro que ele teve muito mais momentos de fé, mas aqui foi destacado dois momentos em que ele precisou exercitar a fé e caminhar não pelo que ele via, mas pela fé. Deus disse que o povo sairia do Egito, mas ele conhecia, os olhos dele contemplavam o poder daqueles deuses do Egito. Eram magias. Ele cresceu vendo isso. Ele cresceu vendo feitiçarias, magias, e ele sabia que aqueles deuses, eles eram vingativos, que não passavam de demônios, mas ele acreditava nisso. No entanto, agora Deus está falando, olha, você vai sair do Egito, não tenha medo. Não tenha medo de nenhum tipo de retaliação. Aliás, esse é um dos grandes prejuízos no corpo de Cristo, quando há alguns anos atrás foi criada uma teologia em que a teologia da retaliação. Foi criado isso, porque não existe. O que era, dizia quem ensinava guerra espiritual, eu sempre ensinei. Mas eu nunca falei dessa teologia da retaliação, porque senão eu não estaria crendo no poder de proteção de Deus. Afinal de contas, quando Deus mandou que Moisés enfrentasse, confrontasse Faraó, ele estava enfrentando e confrontando todos os principados do Egito. Mas ele tinha que acreditar que Deus iria protegê-lo. Então a proteção de Deus foi muito maior do que a fúria de todos os principados do Egito. Imagina Paulo, que entrava nas cidades e pregava o evangelho lá em Éfeso, onde tinha tanta magia negra, mas ele não teve medo. Pela fé ele pregou sabendo que Deus o protegeria, e Deus protegeu. E você viu. Aqui então ele teve o primeiro nível de fé, acreditar na proteção de Deus e na palavra de Deus. Segundo nível de fé, Deus falou para que todo mundo colocasse o sangue de cordeiro na porta da casa, porque com o sangue, quando o exterminador visse o sangue, não entraria naquela casa, que as famílias seriam protegidas. Imagina, se coloca no lugar de Moisés. Você lê e você já sabe qual é o final, de que todas as famílias foram protegidas, que nenhuma das famílias foi atacada. Mas você leu o final da história. Moisés não. Moisés, ele só recebeu a ordem de Deus. Tenha fé, Moisés. É o sangue que vai te proteger. Olha, e é uma representação, uma sombra do sangue, do que o sangue de Jesus será para as famílias. Mas você obedeça, que vocês vão viver uma proteção sobrenatural. Ele obedeceu e ele ainda fez isso como uma ordenança para todos. E todo mundo que duvidar, será que vai dar certo, Moisés? Ele dizia assim, vai dar certo, porque Moisés não era guiado pelas emoções, não era guiado pela mente. Ele cria de forma cega. E aí você fala, como assim de forma cega? Ele via com os olhos espirituais que haveria proteção, mas os seus olhos naturais tinham que ficar cegos. Não, eu não vou ser guiado pela minha mente, pelas minhas emoções, eu vou ser guiado pelos meus olhos espirituais, que veem a promessa de Deus. Com os meus olhos físicos eu não vejo nada, mas com os meus olhos espirituais eu vejo a promessa de Deus. É nesse nível de fé que Deus quer que você caminhe. Que você creia em cada uma das promessas. Você tem tantas promessas, eu vou dar alguns exemplos. Você quer colocar o nome de algum familiar aqui? Coloque, porque o Senhor disse que a sua promessa é crer no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Você está enfermo? Coloque aqui, Senhor, eu creio na sua promessa, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. E assim eu poderia dizer tantas promessas para você, mas eu deixo para você pegar mais versículos segundo a situação que você está vivendo e declara, eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio, vou andar pela fé e não por aquilo que eu vejo. Vamos orar todos juntos neste momento e eu peço que o Senhor te dê uma medida de fé muito grande
para que você possa orar com grande fé e esperança, em nome de Jesus. Coloque aqui o seu comentário no nosso espaço aqui que nós temos. No comentário você coloca o seu pedido de oração e vamos orar. Senhor, como é bom andar pela fé. Não é tão fácil porque temos que eliminar os nossos pensamentos de incredulidade e precisamos andar. Para o mundo estamos andando às cegas, mas estamos andando firmados nas tuas promessas. Confiamos em ti e coloco todas essas causas impossíveis diante do teu altar, crendo nas tuas promessas, crendo no teu poder, porque o nome de Jesus tem poder, e eu declaro, Senhor, que o nome de Jesus está liberando poder sobre cada uma desses pedidos de oração. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar que nós cremos na tua fidelidade, cremos no Senhor, na fidelidade de cada uma das suas promessas. Por isso, Senhor, confiando em ti, já te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, viva por fé sempre, porque a recompensa será grande. Deixa o seu like e compartilha com muitos.